Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, receber esse convite pelo pastor Ednei. Eu agradeço a confiança e quero declarar aqui, como todas as vezes, eu e minha família sempre declaram, são 18 anos plantando em terreno fértil. São 18 anos pisando em terreno fértil. Então, se estamos aqui há 18 anos, é porque o Senhor tem nos sustentado. E eu queria ler com você Efésios, capítulo de número 6. Enquanto você abre sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 6, eu quero ler com você o versículo de número 10. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, eu quero dizer que quando meu esposo chegou em casa na reunião de obreiros e falou comigo assim, olha, as esposas dos dirigentes podem receber um convite para pegar na festa da igreja, então você fica ligada. Eu falei, não vai ser eu não. Eu falei, vai ser fulana, beltrana, ciclana. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E foi passando os dias eu não recebi o convite, e eu recebi uma oportunidade para pregar na congregação, e eu preguei essa palavra. Quando foi ontem, o pastor Ednei me mandou essa mensagem, eu falei, Senhor, só o Senhor sabe. E o Senhor falou para mim, mas eu já te dei a palavra. Então eu agradeço a oportunidade. Diz assim, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra, ela vai falar, Paulo vai falar na carta de Efésios, lá no finalzinho da carta, a respeito do poder que é necessário, que era necessário para aquela igreja ter. E é um convite para a igreja se revestir do poder. Só que eu estudando essa palavra, irmãos, o Senhor me trouxe algo muito interessante, porque esse versículo ele foi escrito no final do livro de Efésios. Mas se a gente for voltando atrás aqui, alguns capítulos, a gente vai ver que Paulo, antes dele chamar a atenção do povo para que fossem revestidos do poder, que o poder vem do alto, ele vai dar uma série de instruções, coisas cotidianas, coisas terrenas, humanas, coisas que eu e você passamos todos os dias, coisas que eu e você podemos resolver, coisas que nós precisamos fazer, que não vai ser Deus que vai descer aqui e vai fazer na nossa vida. São coisas humanamente que podem ser resolvidas. E eu quero rapidamente falar com vocês alguma delas. Se você está com a sua Bíblia aberta, a gente vai falar, Paulo vai falar, vai chamar a atenção, uma exortação em amor para aquela igreja. E hoje é para a minha vida e para a sua vida, amém? No capítulo 4, ele vai falar assim, rogo-vos, pois, versículo 1 do capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Isso é uma das exortações que Paulo vai fazer para aquela igreja. Zele pelo seu ministério, zele pelo teu chamado. Trata com carinho aquilo que você foi chamado para fazer. E aí ele vai falar mais algo humanamente falando, irmãos, que pode estar acontecendo na minha e na sua vida, e a gente precisa estar atentos, para depois a gente chegar lá no demais, né? Nos demais irmãos meus. E aí a gente vai ver lá no versículo 14 do capítulo 4, que diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcias com que induzem ao erro. Ou seja, Paulo está falando, vocês cuidado com aquilo que vocês ouvem, cuidado com aquilo que vocês conversam, para a gente não andar de um lado para o outro acreditando em qualquer coisa. A gente precisa acreditar na palavra, é ela que vai trazer o alimento, é ela que vai nos libertar, é ela que vai nos curar. E Paulo vai continuar falando. No versículo de número 24, ele vai falar, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mais um conselho. Quem precisa de conselho aqui do Senhor? Primeiro, essa palavra veio para mim. Para agora eu estar falando ela aqui, e eu quero isso de Deus para a minha vida, que Ele venha me corrigir sempre, que necessário for.
em amor. E ele vai falar que a gente precisa andar em justiça. E ele vai falar também sobre a santidade no versículo de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Isso aqui, Paulo está tentando dizer para a igreja, olha, vocês têm que andar unidos, tratando com sinceridade, como irmãos, como família, para que a gente vá, irmãos, realmente alcançar o projeto, o desígnio a qual fomos chamados, para ir um dia morar com ele. Nós precisamos consertar as nossas coisas aqui na horizontal, para depois a gente receber o vertical, como a gente cantou aqui. Olha, o céu tem mais, tem muito mais, mas antes a gente precisa resolver as nossas picuinhas aqui embaixo, os nossos problemas que dependem da gente, que vai depender da gente resolver. Então, ele vai continuar falando coisas rotineiras, coisas que a gente passa, de repente, na nossa casa. Quer ver? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Homem, trate a sua esposa como Cristo trata a igreja. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Então, peraí, nós estamos diante de uma palavra que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja como deveria ser o comportamento de um cristão. E nós, nos últimos dias, estamos precisando muito, mas muito, viver isso aqui. Porque tudo tenta corromper o costume que o Senhor, a palavra do Senhor nos ensina. Tudo tenta ir contra aquilo que nós acreditamos. Se a gente não estiver com os olhos fitados na palavra, vivendo, se arrependendo todos os dias, nós estamos correndo um sério perigo a não alcançar aquilo para que Jesus nos chamou, a alcançar a nossa coroa. Então, essa palavra, eu quero tomar ela para a minha vida. Lá no Córrego Dantas, vamos ver se eles vão estar ligados, eu falo assim, eu quero essa palavra para a minha vida. Então, vou falar de novo, que agora a igreja aprendeu. Eu quero essa palavra para a minha vida. Amém. Então, se a gente quer, desejo do nosso coração, ele vai ouvir aqui e vai nos corrigir, se preciso for. Em qualquer área, irmãos. Abre o teu coração, peça ao Senhor para passar de vigília em nossa vida hoje aqui, para que a gente venha alcançar aquilo que está já destinado, né, para a nossa vida. E, como eu falei, no versículo de número 4, ele chega nessa frase, quanto ao mais. O que eu entendi quando eu li isso aqui? Ele quis dizer assim, olha, depois que vocês fizerem isso tudo, resolver tua casa, tua família, teu filho, tua mulher, tua esposa, tua igreja, teu irmão, aí vocês vêm e sedes fortalecido no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. E a gente vai continuar, a armadura de Deus todo mundo sabe. Só que a gente não pode pegar a armadura sem ser curado antes. Porque a armadura ela tem um peso espiritual sobre a nossa vida. E nós temos visto muitos soldados aí se engatinhando, porque o peso está nas costas e eles não conseguem ver que há feridas por baixo da armadura. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que seja necessário hoje eu retirar minha armadura e sara o que está ferindo a minha alma, ferindo a minha vida. Porque para a gente receber a armadura de Deus, não é para a gente guerrear as nossas guerras aqui embaixo. Não adianta você pedir a armadura de Deus para brigar com teu marido. Não adianta você pedir a armadura de Deus para brigar com teu filho, para brigar com a tua esposa, para fazer um gabinete com o pastor Ednei. A armadura de Deus é para a gente guerrear contra as potestades, contra os principados. E quando eu estava lendo isso aqui, me veio 2 personagens, que um deles é o que a gente está estudando, Jó. Para quem ainda não acordou, porque eu acho que os que não acordaram não estão presentes aqui. Nós já temos tomado noção e ciência que o mundo espiritual é real e ele é ativo. Então fica ligado, porque Jó estava aqui na terra, pisando aqui como eu e você, e Satanás estava lá,
acusando, apontando, afrontando. Mas Jó era íntegro, justo e reto. Jó já tinha resolvido a parte dele humanamente aqui. Já tinha resolvido as picuinhas dele para o Senhor olhar para ele e achar graça. E é isso que eu quero para a minha vida. Amém. E outro personagem, irmãos, Daniel. O que aconteceu com Daniel? O Senhor liberou a palavra, a bênção sobre a vida de Daniel. Mas havia o príncipe lá da Pérsia que havia travado uma batalha onde? Aonde? Eu quero dizer para você que enquanto nós estamos aqui, enquanto eu estou aqui, está acontecendo uma batalha espiritual contra a nossa vida, sim. Isso é verdade. Quantas batalhas foram travadas para mim não estar aqui hoje? Quantas batalhas foram travadas para atrapalhar esse culto? Para atrapalhar os 18 anos da Quinta Igreja? Quantos problemas nós enfrentamos, irmãos? Mas quando a gente está com o nosso general de guerra à nossa frente, é ele que vence as nossas batalhas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, principados que agem nas regiões celestiais, contra a minha vida e a sua. Mas que bom que nós chegamos diante dessa palavra, que bom que a palavra do Senhor aberta na nossa casa, lendo, meditando, ela traz os nossos olhos espirituais, irmãos, eles se abrem. Embora a gente não consiga ver isso tudo acontecendo, há uma guerra, há uma batalha. E eu não sei por que a gente escreve isso aqui, que eu não consigo nem ler. Mas eu sei que o Senhor vai nos ajudar a vencer essas batalhas espirituais a qual nós estamos vivendo. E a cada dia que passa, irmão, a cada dia, nós temos visto com os nossos olhos físicos, humanamente falando, o diabo se manifestando para tentar contra a nossa salvação. Esse é o alvo. Esquece, irmão, que ele vai tentar contra a sua vida financeira. Esquece que ele vai tentar contra a tua família. Esquece, ele quer atingir a tua salvação. Mas o Senhor é aquele que se levanta em nosso favor. E nós acabamos de louvar aqui, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. E você? Então, e aí a gente consegue entender, sabe aqueles nervosos? Eu vou falar assim, né? Quem me conhece sabe. Às vezes acontece alguma coisa e eu fico nervosa na hora e eu falo, Jesus, não pode, daqui a pouco me vem um estalo. Peraí, eu vou orar, porque tem alguma coisa por trás disso. Irmão, é automático. A paz vem no nosso coração e a gente consegue entender que o Senhor está com a mão estendida, livrando, conforme foi orado aqui, dando livramento nas situações mais difíceis que a gente não consegue resolver. Mas o que a gente consegue, vamos fazer. Talvez a dificuldade que você tenha hoje é de liberar um perdão para alguém, resolva. Talvez a dificuldade que você tenha hoje, uma guerra com um irmão, com algum familiar, um abraço vai resolver. Talvez você tenha alguma coisa para resolver e não tenha tido atitude. Peça direção ao Senhor, porque as coisas lá do céu é com Ele. A gente vai conseguir passar para a prateleira de cima e viver o sobrenatural de Deus quando o nosso natural estiver bem resolvido. Quando tudo que a gente pode fazer estiver pronto, quando a nossa casa estiver arrumada aqui embaixo, quando as nossas situações estiverem bem resolvidas, aquilo que está no céu, na prateleira de cima, Ele vai guerrear por mim, Ele vai guerrear por você. Sabe por quê? 2 Coríntios, eu até anotei aqui, me veio essa palavra, eu vindo para cá, dentro do carro, e me veio essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nós fizemos um coro maravilhoso num retiro feminino, né, pastora Miriam, que falava dessa palavra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, as nossas armas não são carnais, amém? Elas são espirituais. Eu não sei qual guerra você pode estar travando aí nessa noite, mas eu quero liberar uma palavra para você. Coloca
o teu caminho hoje à disposição de Jesus e deixa Ele colocar as armas certas nas suas mãos. Porque com as armas certas nós vamos acertar o alvo. Não vamos atirar para todos os lados como cegos em tiroteio. Nós vamos acertar o alvo. Nós vamos ir direto na cabeça do gigante. Então, nessa noite eu quero aproveitar essa oportunidade, convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar, levantar um clamor nesse momento, para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte natural. Peça ao Senhor aí o que tem afligido a sua alma, o que tem feito você às vezes desanimar no meio do caminho, qual batalha você tem enfrentado. Coloca agora diante do Senhor e eu quero orar para que caia por terra agora todos os inimigos de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E eu quero crer, Deus, que nesse momento a nossa guerra que está travada, Senhor, o Senhor já está enviando seus anjos poderosos em nosso favor. Guerreando, Deus, as nossas batalhas. Trazendo, Deus, à nossa mente aquilo, Deus, que precisamos tornar real na nossa vida. Aquilo que nós precisamos fazer, Pai. Aquilo que é preciso tomarmos decisão, Deus, para mudar. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos capacite, Pai. E que não haja brecha em nós. Assim como o Senhor olhou para Jó e viu nele graça. Que o Senhor olhe para esse lugar nessa noite. E que esse lugar esteja, Senhor, repleto de homens e mulheres de oração, buscando a santidade, buscando conserto com o Senhor. Pai, libera sobre nós, Senhor, uma unção de ousadia nessa noite, para a gente acreditar no sobrenatural, viver o sobrenatural contigo, Pai. E em nome de Jesus, Deus, poder pedir ao Senhor revestimento dessa armadura, poder, Senhor, ser alistado para essa guerra, porque não podemos ir para a guerra sem estar alistados nela. Queremos o nosso nome escrito aí, Senhor, nesse exército, Senhor, de vencedores, porque em Ti, Deus, nós somos mais que vencedores. Em Ti nós vamos vencer as batalhas, sim. Em Ti, Senhor, nós vamos guerrear e vamos vencer. E eu te peço, Senhor, aonde há um lar agora em guerra, aonde há, Senhor, famílias sendo afrontadas, dê uma ordem, Jesus, a nosso favor. Libera os Teus anjos lá. Joga por terra, Senhor, as armadilhas, astutas ciladas do diabo. Vai tirando, Jesus, do nosso caminho que não provém do Senhor. Terebassuri, alabassuri, cantalás. Aonde há intriga, Jesus, que haja amor. Aonde há mentira, Deus, que haja verdade. Aonde há, Senhor, enfermidade que não provém do Senhor, libera a cura, Papai querido. Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua palavra. E operando o Senhor, Deus, ninguém impedirá. Senhor, eu te peço que ao chegarmos na nossa casa, nós possamos, Senhor, decretar, Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor. Nenhuma arma forjada, Pai, prevalecerá contra nós. Nenhum dardo inflamado do maligno vai nos atingir. Os portais da nossa casa, Senhor, está o Teu sangue. Nos portais da nossa casa, Jesus querido, a Tua palavra liberada de salvação, Pai. Oh, Espírito Santo, libera sobre o coração da minha irmã aflito, Senhor, que tem orado, Deus, por um familiar. Traga para a Tua casa, porque é o Senhor que convence o homem do pecado. Então, Senhor, nos abençoe. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver. Em nome de Jesus, assim, Deus, eu oro e eu agradeço ao Senhor, porque eu creio, Deus, que nós ainda vamos testemunhar do Teu poder, da Tua graça. E eu quero decretar, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida da Tua igreja, que se o Senhor fizer o que estamos pedindo, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor também não fizer, aleluia, o Senhor vai continuar sendo Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.